E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, estamos em Mecanismos da Mediunidade, estudando o capítulo 15, que fala sobre as cargas elétricas e cargas mentais. E nesse momento, vamos entrar no subtema que André Luiz intitulou Correntes Mentais Construtivas. E ele diz assim: assim como a natureza encontra, na distribuição harmoniosa das próprias energias, o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica, no trabalho ordenado com segurança, a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Então, o espírito, nós, poderemos encontrar sempre esse caminho justo para o próprio equilíbrio. E aí a gente vai vendo como é que eu vou encontrar, muito interessante, gente, esse caminho justo para o próprio equilíbrio, para ver a distribuição harmoniosa das minhas próprias energias. Eu vou ter que me sustentar em movimento contínuo. E aí vamos nos lembrar do Livro dos Espíritos, quando fala da parte terceira das leis morais, em que ele fala da lei de trabalho. A lei do trabalho é uma lei de Deus. E trabalho é toda ocupação útil. Então, no momento em que eu me empenho numa ocupação útil, eu estou me sustentando no movimento contínuo. Esse movimento não quer dizer que seja necessariamente movimento físico, o movimento dos braços, mas muitas vezes é um movimento mental. Por exemplo, quando estamos estudando, na verdade estamos no movimento. E esse movimento é útil, um estudo útil para um aprendizado, para um objetivo, para o enriquecimento da própria alma. Quando eu estou nesse movimento, eu estou no caminho justo para o meu próprio equilíbrio. Olha que coisa interessante, gente, para mostrar para todos nós que a lei de Deus é para todo mundo. Me lembro de uma querida amiga, a Nancy das Neves, que ela sempre falou, as coisas boas de Deus, elas são para todos. E aí a gente começa a entender, toda vez que a gente tenta fazer grupinhos de exceção, que a gente coloca o personalismo da gente à frente do trabalho, da ocupação, toda vez em que há o movimento visando a evidência, a gente está saindo desta lei do trabalho. A gente está saindo desta ocupação útil. E, naturalmente, a gente está saindo desse caminho justo do equilíbrio que vai oferecer o quê a cada um de nós? A distribuição harmoniosa das próprias energias. E essa distribuição harmoniosa das próprias energias, ela vai trazer a saúde física, mas vai trazer também a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual, que é a principal. Porque a gente sabe que se o espírito estiver saudável, mesmo que o corpo esteja doente, mesmo que o corpo padeça dificuldades, inibições, mas o espírito estará bem, estará em harmonia. E nesse momento a gente começa a pensar da utilidade da doutrina espírita na compreensão da nossa própria vida. Como é bom a gente entender o sentido da nossa própria vida. Eu estou encarnado para progredir. E aí até o meu sentido de sucesso, a Joana de Anjos tem uma página muito interessante na obra Desperte e Seja Feliz, que o título é Sucessos e Sucesso. A gente muitas vezes passa uma encarnação
buscando e sofrendo em função de um sucesso. Então eu coloco sucesso numa evidência material, no reconhecimento ao meu esforço, eu coloco isso como sucesso. E busco isto e sofro quando isto não acontece. E ela vem trazendo, então, o sucesso dos Césares, o sucesso de Nero, o sucesso de Hitler, o sucesso desses grandes conquistadores, desses grandes dominadores que passaram pelo nosso mundo. E ela diz, né, que todas essas questões passaram. No final, restou a ruína, restaram os escombros, restaram a memória, muitas vezes a crítica e até, em muitas situações, o ridículo, porque aquilo que era considerado como uma grande vitória, como um grande ponto, como uma grande paixão, no fundo, acaba não sendo. Então essa é a vitória do ponto de vista material. E aí ela vai trazendo a vitória de Jesus, a vitória de um Gandhi, a vitória de um Luther King, a vitória desses companheiros que durante a trajetória material eles passaram incompreendidos e às vezes até ignorados. Mas à medida que a humanidade vai amadurecendo, quer dizer, que vai havendo esse restabelecimento, essa nossa reaproximação com a lei de Deus, a gente vai chegando à conclusão que esses foram os vitoriosos, que esses foram os vencedores. E no momento, meus amigos, em que vamos observando esses fatos, são fatos, não são historinhas, são fatos, na própria trajetória da humanidade, eu já posso começar a pensar, não é que eu posso começar a pensar onde é que eu coloco o meu tesouro, onde é que eu coloco o meu conceito de sucesso, onde é que eu coloco a minha energia. Quer dizer que eu não vou lutar para conquistas materiais? Com toda certeza, porque esse movimento contínuo de luta desenvolve em nós valores. Ainda há pouco mesmo eu pensava os valores da obediência, os valores da disciplina, os valores do planejamento. Estávamos nesse período, nesse final de ano, sempre a gente tem algumas compras especiais, né? Algumas lembranças, algumas questões até em termos do próprio cardápio. Mas eu agradecia muito a Jesus, a Deus mesmo, né? Porque a gente estudando um tanto de organização, como é que esse ano está, esses anos, né? O ano passado já foi, e esse ano está melhor ainda. Como é que está sendo diferente na organização das despesas, na organização de um cardápio? Então, tudo de uma forma muito tranquila, sem extrapolações, né? Sem situações que depois você fica pensando, e muitas vezes até demora 1-2 meses para regularizar a despesa. E aí a gente pensava assim, como é que é interessante desenvolver a disciplina, como é que é interessante desenvolver o planejamento. E pensávamos no trabalho desses espíritos generosos que se movimentam nesse sentido, da disciplina, do planejamento, do equilíbrio, e daí eles têm uma distribuição harmoniosa das próprias energias. O que é isso, gente? É para não faltar energia para aquilo que é essencial. Dr. Herman tem uma mensagem muito interessante que ele diz que muitas vezes o espírito se movimenta. E na verdade faz até boas coisas. Mas o tema básico da sua encarnação não foi visto. Não foi mexido por ele. E aí a gente começa a pensar acerca das nossas energias, porque muitas vezes eu me movimento tanto em termos de um sucesso material, em termos de uma evidência, em termos de um reconhecimento, que quando chega na hora daquele autêntico trabalho, do testemunho, da prova da reencarnação, eu estou exaurida e não consigo dar conta. Então, eu tenho que pensar assim, o meu movimento, esse movimento contínuo, né, é para a distribuição harmoniosa das minhas próprias energias.
e a distribuição harmoniosa das minhas próprias energias vai levar a que eu faça exatamente o que está no planejamento da minha reencarnação. E aí ele coloca, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Então, trabalho ordenado com segurança. Lembramos aqui no Teresa d'Ávila, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, uma das orientações que o Dr. Herman deu foi organização. Organize-se, organize. Eu repeti muito essa palavra. Por quê? Porque a casa tem um trabalho. E se a gente não tomar cuidado, o desvio acontece. A improvisação acontece. E toda vez que há o desvio, que há a improvisação, há o estresse, há o cansaço, há a distribuição não harmoniosa das energias. E aí, o clima da euforia, ele cai. Porque ele aumenta muito num determinado momento, mas no outro ele vai cair pelo extremo cansaço. Então, o trabalho ordenado com segurança. Gente, vamos pensar, meus amigos, na nossa própria atividade diária. Vamos olhar o nosso dia como uma jornada de trabalho. Eu planejo o meu dia. É claro que muitas vezes acontecem coisas diferentes. Acontecem imprevistos, acontecem situações que não estavam no nosso roteiro. Mas vamos pensar assim, se eu tiver uma ordenação mental, fica até mais fácil eu administrar os imprevistos. Porque as coisas estão mais ou menos ordenadas. Vai ficar mais fácil, por exemplo, eu ter um tempo de leitura, eu ter um tempo de meditação, um tempo de prece. Mas se eu já acordo sem saber como é que nosso dia, como é que meu dia vai ocorrer, né? Como é que as coisas vão se desenvolver, eu com toda certeza eu vou me atropelando. E aí, na verdade, e essa frase que eu passo foi uma intuição que me veio certa vez. Muitas vezes, ao invés de eu viver, eu administro uma grande confusão. E a minha vida passa assim. Porque, na verdade, eu me torno joguete das circunstâncias. E é por isso, meus amigos, que estamos aqui. Pelas ondas queridas, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço, que é o espaço para o estudo das obras de André Luiz. Neste momento, estudando a obra Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 15, que fala sobre cargas elétricas e cargas mentais. E estamos no subtema Correntes Mentais Construtivas. E aí André Luiz continua nos falando assim: quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço, em que se lhe plasme vocação e aptidão. Então, vamos analisar esse trecho que ele nos traz aqui para nós. Quanto mais enobrecida a consciência. E vamos pensar como é que a consciência se enobrece. Vamos pensar um pouquinho? Como é que a consciência se enobrece? A consciência de Jesus é uma consciência enobrecida? Claro que sim. Por que é uma consciência enobrecida? Porque, na verdade, ele vinha fazer a vontade do Pai. E não é vir fazer a vontade do Pai por uma submissão que indica humilhação, não.
ele vinha fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? Por uma consciência, a consciência da lei, a consciência do que é o melhor. Então, esse espírito que tem a consciência do melhor e pratica, é essa consciência enobrecida. Ele tem a consciência, ele pratica e, na verdade, a situação fica tão assim, é tão bonito, né? É tão bem feito, é tão estruturado que não se transforma mais em sacrifício. É a identificação com a lei natural, que aí em algumas situações, alguns autores falam que é o automatismo moral. E que a pessoa fala assim, não é automatismo, é pensado. Mas é falado em termos de automatismo, porque o espírito não precisa mais raciocinar tanto, refletir tanto, para fazer o que deve ser feito. A gente até brinca com muito carinho, né? Sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Será que ele, quando começa o seu dia, ele fala assim, eu tenho que fazer o bem? Será que ele pensa nisso? Não. Na verdade, a gente pode afirmar isso, ele já acorda com a predisposição de fazer o bem. E a partir daí, ele vai administrando, né, as situações que aparecem de acordo com o bem, com a ideia. Ele vai ter que raciocinar. Ele vai ter que raciocinar, claro. Por isso que não é o automatismo, e aí as pessoas assim, mas não é o automatismo do bem que ele raciocina, claro. Ele vai raciocinar qual é a ação que ele vai ter que fazer. Mas o seu móvel, o seu sentimento, a sua compreensão é a do trabalho do bem. É a de agir de acordo com a lei. E a gente até pensa, porque ele vai colocando aqui, André Luiz, que quanto mais enobrecida a consciência, mais lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental. E aí a gente imagina esses espíritos que se aperfeiçoam no bem, que vão armazenando cuidadosamente as experiências, que vão estruturando essa complexidade, essa riqueza que é o trabalho. A imaginação vai crescendo e o poder mental também. E aí a gente pensa numa frase de Emmanuel, quando ele diz, né, que a bênção do trabalho gera o tesouro da competência. Em qualquer setor, meus amigos. Vamos olhar bem. É um artesão, quanto mais ele trabalha no artesanato, mais ele vai criando, mais ideias ele vai tendo. Nós vemos os companheiros dessa área de TI, né, da tecnologia da informação, quanto mais eles trabalham, mais eles têm condições de fazer descoberta e mais habilidade, mais velocidade em resolver, por exemplo, alguns problemas. Porque a experiência está armazenada. Na simples questão, e não é tão simples assim, da administração doméstica. Aquelas donas de casa, aqueles donos de casa, né, que na verdade se especializam em fazer, eles não perdem tanto tempo quanto aquele que entra uma vez ou outra. A pessoa acaba tendo uma habilidade. Por quê? A riqueza da imaginação e o poder mental, a organização mental. Vou fazer primeiro isso, enquanto eu faço isso, eu posso fazer isso, aquilo, isso aqui pode esperar para daqui a pouco, e aí vai formando uma estrutura. E aí, as cargas magnéticas ou correntes mentais dessas pessoas, dessas almas, por estarem de acordo com a lei, né, vai aumentando o potencial energético, o potencial magnético. E quanto mais aumenta o potencial energético, o potencial magnético, quanto mais essa vibração aumenta, vai exigir o quê? Mais ampla cota de atividade construtiva no serviço. Então, a cada momento, eles vão trabalhar mais.
Por isso que essa ideia do arcanjo, do anjo, do serafim, do espírito puro, estando num estado de contemplação sem serviço, ela cai por terra, ela é falsa, é falseada. Porque, na verdade, ele vai ter condições de trabalhar mais, vai exigir esse trabalho, sem que seja considerado sacrifício. E nesse trabalho vai se plasmar o quê? A vocação e a aptidão. E o que é, na verdade, a aptidão? O dicionário nos ajuda dizendo que a aptidão é a disposição inata ou adquirida para determinada coisa, né? Ou uma série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade e função. E aí, quando fala na disposição inata, a gente sabe das ideias inatas. Na verdade, tudo foi adquirido. É inato porque nessa encarnação, ou nesse momento reencarnatório, não houve nenhuma movimentação nenhum trabalho para que aquela ideia surgisse. Mas, na verdade, foi adquirida ao longo de uma encarnação ou de várias encarnações. Então, a pessoa fala assim, fulano tem aptidão para lidar com crianças. No instantinho, pega uma criança e acalma. Isso aí foi algo adquirido nesta ou em outras encarnações, né? E ele fala também na aptidão como série de requisitos necessários para desenvolver determinadas tarefas. E a gente sabe assim, fulano tem aptidão para a área da saúde, fulano tem aptidão para a área administrativa, não é? Fulano tem aptidão para a área religiosa. E aí vamos ver o que se chama de vocação. Vocação é pendor ou tendência para esta ou aquela atividade. É algo inato no indivíduo. Tendência que a individualidade traz de outras experiências reencarnatórias. Então é a vocação. E se nós observarmos bem, a vocação tem a ver com o plano de trabalho reencarnatório. Vamos pensar quais são as nossas vocações. E é a partir dessa vocação e dessa aptidão que a gente vai ter o desenvolvimento. Esse desenvolvimento que ele fala, que é a distribuição harmoniosa das próprias energias. Então, nessa reencarnação, eu reencarnei, né? Eu vim com qual aptidão, com qual vocação? E muitas vezes, meus amigos, nós perdemos energia, nós chegamos ao estresse, ao cansaço, porque começamos a imitar alguém. E nós fugimos ao campo das nossas aptidões, das nossas vocações. E aí poderemos até realizaremos sim, mas muitas vezes com um grande cansaço, com um grande desgaste, porque muitas vezes queremos o aplauso do mundo, o aplauso do outro, o reconhecimento do outro. Temos uma visão de sucesso não alicerçada na consciência tranquila, nesse processo íntimo, mas muitas vezes a gente tem a visão de sucesso alicerçada nessas questões materiais, nas questões transitórias. E aí é claro que o cansaço vai ser grande, o desgaste vai ser igualmente grande, né? E vamos ter a frustração de não conseguirmos. Às vezes até conseguimos, porque às vezes forçamos tanto e o esforço vai nos dar como resposta, né, a consecução de um objetivo, mas não com tanta desenvoltura, não com tanta produtividade que poderíamos ter se visse a nossa vocação, a aptidão. E a aptidão é alguma coisa muito interessante. Às vezes não está nem prontinho, não. Às vezes, a coisa está em semente, mas aí a gente vai fazendo e faz, não é que eu tenho jeito para isso? Eu pensei que não levava jeito para essa atividade, mas não é que eu estou conseguindo? Então, é essa beleza que Deus dá. A gente tem que aprender a consultar a nossa consciência. A gente tem que aprender a se olhar. Vamos nos olhar de uma forma amorosa. Vamos nos olhar de uma forma respeitosa. Vamos nos ver como filho de Deus.
e vamos realizar aquilo que está dentro da nossa competência, que está dentro da nossa capacidade. E aí é interessante que mesmo que ninguém veja, nós vamos ter uma alegria íntima, que é a alegria da consciência tranquila. É essa aprovação da consciência. E não nos esqueçamos nunca que é na consciência que a lei de Deus está escrita. Quanto mais eu me identifico com a consciência, mais próximo eu estou do sucesso moral. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.